Bíblia Sagrada em áudio português Números, página 46 a 50, Bíblia Sagrada completa Livro dos Números. Ler a Bíblia Sagrada diariamente oferece inúmeros benefícios espirituais, intelectuais e emocionais que podem enriquecer a sua vida de várias maneiras. Aqui estão 5 motivos convincentes para incorporar a leitura diária da Bíblia em sua rotina. 1. Crescimento espiritual profundo. 2. Guiamento e direção. 3. Força e encorajamento. 4. Conhecimento histórico e cultural. 5. Melhoria na compreensão da fé cristã. Ao dedicar tempo diariamente à leitura da Bíblia, você nutrirá sua espiritualidade. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. A herança das filhas sem irmãos. Apresentaram-se Maala, Noa, Egla, Melca e Terça, filhas de Salfaade, filho de Éfer, filho de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés. Salfaade pertencia a um clã de Manassés, filho de José. Elas apresentaram-se diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos chefes e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Não pertencia aos amotinados contra o Senhor do bando de Coré. Mesmo assim morreu por causa do próprio pecado, sem deixar nenhum filho homem. Por que razão o nome de nosso pai deveria ser riscado do seio de sua casa? Só por não ter deixado nenhum filho homem? Dá-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés apresentou o caso ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: As filhas de Salfaade têm razão. Dá-lhes uma propriedade hereditária entre os irmãos de seu pai, passando-lhes a herança do pai. Dirás, pois, aos israelitas: Se um homem morrer sem deixar filho, passareis a herança para a sua filha. E se não tiver nenhuma filha, a herança passará aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, dareis a herança aos irmãos do pai dele. Se não tiver tios paternos, passareis a herança ao parente mais próximo da casa, e ela herdará. Isto será para os israelitas uma lei decretada, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Josué no lugar de Moisés. O Senhor disse a Moisés: Sobe ao monte Abarim para ver a terra que darei aos israelitas. Depois de vê-la, também irás reunir-te a teu povo, como já aconteceu com teu irmão Arão. É que fostes rebeldes à minha ordem no deserto de Sim, durante a revolta da comunidade, quando deveríeis ter afirmado minha santidade diante deles por meio das águas. Tratava-se das águas de Meriba, em Cádiz, no deserto de Sim. Moisés falou ao Senhor dizendo: Ó Senhor, Deus dos espíritos que animam todos os seres humanos, estabelece sobre a comunidade alguém que tome iniciativas e as faça executar, a fim de que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. O Senhor disse a Moisés: Toma Josué filho de Num, homem de grandes qualidades, e impõe a mão sobre ele. Coloca-o de pé diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade e passa-lhe o cargo à vista deles. Delega-lhe parte de tua autoridade, para que lhe obedeça toda a comunidade dos israelitas. Ele se apresentará ao sacerdote Eleazar, que consultará por ele o Senhor, por meio da sentença das sortes. De acordo com a resposta, tomarão iniciativas tanto ele como os israelitas e a comunidade em geral. Moisés fez o que o Senhor lhe tinha ordenado. Tomando Josué, colocou-o de pé diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade. Depois impôs as mãos sobre ele e passou-lhe o cargo, como o Senhor tinha dito a Moisés. Sacrifícios diários. O Senhor falou a Moisés: Ordena aos israelitas: Cuidai de apresentar-me no devido tempo a oferenda e o pão como ofertas queimadas, de suave odor. Dize-lhes: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, cada dia 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, como holocausto perpétuo. Oferecerás um dos cordeiros pela manhã e outro ao crepúsculo da tarde, junto com a oblação de 1 jarro de 4 litros de farinha fina amassada com 1 litro de azeite refinado. É o holocausto perpétuo que já se oferecia no Monte Sinai, oferta queimada, de suave odor, ao Senhor. A respectiva libação será de 1 litro para cada cordeiro. Derramarás a bebida licorosa para o Senhor no santuário. Ao crepúsculo da tarde oferecerás o segundo cordeiro, com oblação e libação idênticas às da manhã, é uma oferta queimada, de suave odor, ao Senhor.
Sacrifícios do sábado e da lua nova. No sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e como oblação, 2 jarros barra inversa de 4 litros de farinha fina, amassada com azeite, e a respectiva libação. É o holocausto do sábado, a ser feito cada sábado, além do holocausto perpétuo e da respectiva libação. No início de cada mês oferecereis como holocausto ao Senhor 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Como oblação oferecereis 3 jarros de 4 litros de farinha fina amassada com azeite por bezerro, 3 jarros de farinha fina amassada com azeite pelo carneiro e 1 jarro de farinha fina amassada com azeite por cordeiro. É um holocausto de agradável odor, uma oferta queimada ao Senhor. As respectivas libações serão de 2 litros de vinho por bezerro, 1,5 litro pelo carneiro, e 1 litro por cordeiro. Este é o holocausto do mês, para cada um dos meses do ano. Será também oferecido ao Senhor um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva libação. Sacrifícios da semana da Páscoa. No dia 14 do primeiro mês será a Páscoa do Senhor. O dia 15 desse mês será dia de festa. Durante 7 dias se comerá pão sem fermento. No primeiro dia haverá assembleia litúrgica, e não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis, como ofertas queimadas em holocausto ao Senhor, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Como oblação, oferecereis 3 jarros de 4 litros de farinha fina amassada com azeite por bezerro, 2 jarros pelo carneiro, e 1 jarro para cada um dos 7 cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, para fazer a expiação por vós. Oferecereis esses sacrifícios além do holocausto da manhã, que é um holocausto perpétuo. Fareis o mesmo em cada um dos 7 dias. É o alimento queimado, de suave odor, ao Senhor, e a ser oferecido além do holocausto e da respectiva libação. No 7º dia tereis uma assembleia litúrgica, e não fareis nenhum trabalho servil. Sacrifícios da festa de Pentecostes. Igualmente no dia dos primeiros frutos, ao apresentardes a nova oblação ao Senhor, e na vossa festa das semanas, tereis uma assembleia litúrgica e não fareis trabalho servil algum. Como holocausto de suave odor ao Senhor oferecereis 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A respectiva oblação será de 3 jarros de 4 litros de farinha fina amassada com azeite por bezerro, 2 jarros pelo carneiro e 1 jarro para cada um dos 7 cordeiros. Oferecereis um bode em expiação por vós, além do holocausto perpétuo e da oblação, que deverão ser sem defeito, e das respectivas libações. Sacrifícios do Ano Novo. No primeiro dia do 7º mês tereis assembleia litúrgica e não fareis nenhum trabalho servil. Será para vós o dia do toque da trombeta. Em holocausto de suave odor ao Senhor oferecereis um bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e as correspondentes oblações de farinha fina amassada com azeite, 3 jarros de 4 litros pelo bezerro, 2 jarros pelo carneiro, e 1 jarro para cada um dos 7 cordeiros. Oferecereis também um bode como sacrifício de expiação pelo pecado, além do holocausto do mês e da correspondente oblação, do holocausto perpétuo e da respectiva oblação, e das costumeiras libações. São ofertas queimadas, de suave odor ao Senhor. Sacrifícios do dia do grande perdão. No dia 10 deste mesmo mês tereis assembleia litúrgica, jejuareis e não fareis trabalho algum. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor um bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Como oblação oferecereis farinha fina amassada com azeite, 3 jarros de 4 litros pelo bezerro, 2 jarros pelo carneiro e 1 jarro para cada um dos 7 cordeiros. Como sacrifício pelo pecado oferecereis um bode, além do sacrifício expiatório, do holocausto perpétuo e das respectivas oblações e libações. Sacrifícios da festa das tendas. No dia 15 do 7º mês tereis assembleia litúrgica e não fareis nenhum trabalho servil.
Celebrareis uma festa em honra do Senhor durante 7 dias. Oferecereis em holocausto, como oferta queimada, de suave odor, ao Senhor, 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Como oblação oferecereis farinha fina amassada com azeite, 3 jarros de 4 litros para cada um dos 13 bezerros, 2 jarros para cada um dos carneiros, e 1 jarro para cada um dos 14 cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No segundo dia oferecereis 12 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oblação e as libações costumeiras, correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e das respectivas oblações e libações. No terceiro dia oferecereis 11 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as costumeiras oblações e libações, correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No quarto dia oferecereis 10 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as costumeiras oblações e libações, correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No quinto dia oferecereis 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as costumeiras oblações e libações, correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No sexto dia oferecereis 8 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as costumeiras oblações e libações, correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No sétimo dia oferecereis 7 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as costumeiras oblações e libações, correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No oitavo dia tereis uma solene assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis em holocausto, como oferta queimada, de suave odor ao Senhor, um bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as costumeiras oblações e libações, correspondentes ao bezerro, ao carneiro e aos cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. Oferecereis esses sacrifícios ao Senhor por ocasião das festas, independentemente de vossos votos, ofertas voluntárias, holocaustos, oblações, libações e sacrifícios de comunhão. Fim do livro dos Números, páginas 46 a 50. Obrigado por assistir a este vídeo até aqui. Apoie a nossa iniciativa de levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Deixe seu like, comente aí embaixo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Veja também a playlist completa.